Olá, essa é a Sara E esse é o Eduardo e somos um. Então, hoje iniciaremos o vídeo contando um pouco da nossa história e como foi que surgiu a ideia de vendermos bolo de pote na praia. Isso tudo tem nos rendido de renda extra um pouco mais de R$ 2.000 por mês. Então, nós dois somos casados e nós noivamos no dia 18 de janeiro de 2021 e nos casamos em 18 de setembro de 2022. Eu fiquei aí quase um ano desempregado, a Sara desempregada, eu também desempregado, e a gente noivo, querendo casar, até que Deus abriu uma porta e dia 22 de dezembro de 2021 eu consegui um emprego, Deus abriu uma porta e eu acho que você já percebeu que eu gosto muito de datas. A gente gosta muito de datas porque datas são marcos e é importante a gente memorizar cada um deles. Eu recebi aí um salário mesmo comercial, R$ 1.300, era essa média. Eu guardava R$ 600 para destinar para o casamento. Eu não conseguia guardar tudo porque eu tinha minhas contas para pagar e inclusive tinha algumas que estavam atrasadas e eu estava pagando. Então a gente já sabia que esse dinheiro não era suficiente. R$ 600 não ia pagar uma festa aí do jeito que a gente queria. E então a Sara veio com a brilhante ideia De começarmos a vender salada de fruta na igreja, né? Porque seria uma renda extra que iria ajudar a gente a pagar o nosso casamento. A gente começou a vender na igreja salada de frutas. E isso foi um processo muito dolorido para mim, porque eu estava com muita vergonha, a Sara estava querendo e vários meses ela dizendo, amor, bora vender, e aí todo tempo adiando, porque eu não queria, eu tinha vergonha, a verdade era essa, mas ela queria porque queria e aí até que eu cedi, então vamos. Aí tá aí as primeiras fotos das saladas de fruta que a gente fez. Vendíamos a R$ 5 a salada de fruta na igreja. E aí nesse período uma amiga da Sara soube que a gente estava vendendo. Ela perguntou como é que a gente estava fazendo. A Sara deu as instruções. Mostrei a receita, ensinei ela como fazer tudo direitinho. Ela ensinou tudinho e ela começou a vender e a gente não falou mais assim. Até que a gente vendendo e as vendas na igreja não estavam ruim, ou estavam um pouco ruim, né? E às vezes algumas estragavam. A gente não tinha tanto lucro porque eu estava vendendo a R$ 5 ali pro pessoal da igreja. Mandei mensagem para ela e disse: "E aí, como é que tá as vendas na tua igreja?" Ela: "Como assim na igreja? Eu não estou vendendo na igreja, eu estou vendendo na litorânea." Que é uma praia aqui perto de casa. É uma praia aqui em São Luís do Maranhão, uma avenida que tem a praia. E essa praia é muito movimentada e ela lá estava vendendo R$ 10. Ela chegava, explicava a história para as pessoas e as pessoas compravam. Ela contava a história dela, que ela estava querendo o dinheiro para ir para um congresso em São Paulo com a irmã dela. Nesse período, ela já tinha conseguido a metade da passagem. Então ela e a irmã dela iam gastar um valor e ela já tinham conseguido a metade. Era em média de R$ 2.000 que ela tava querendo, né? Precisando, e ela já tinha conseguido 1.000 e alguma coisa, né? Aí até que eu disse, amor, então nós vamos pra praia. Aí a gente começou. Então em abril de 2022, a gente começou a vender na praia. E essa é a primeira foto do primeiro dia de vendas na praia. Só pra lembrar que a gente noivou 18 de janeiro de 2021 e só um ano depois que a gente começou as vendas. Então a gente passou aí quase 2 anos se preparando pro nosso casamento. Assim, a gente passou aí um pouco mais de um ano as coisas acontecerem e as coisas não aconteciam. Então quando a gente começou a mover em fé mesmo, as coisas começaram a dar certo, Deus começou a abrir portas, me deu um emprego. Com esse emprego eu peguei uma parte do dinheiro, a gente investiu na compra dos materiais e aí o dinheiro começou só a girar. Então quase todos os domingos a gente estava vendendo as saladas de fruta. Eu não podia estar todos os domingos porque no meu serviço era intercalado, então funcionava de domingo a domingo. Aí domingo eu era escalado para estar no serviço e no outro domingo eu não estava. Aí no dia que eu não estava, eu estava na praia vendendo as saladas de fruta. O que aconteceu é que as saladas de fruta começaram às vezes a estragar. A gente teve uma venda aí que a gente perdeu, um dia que a gente perdeu umas 30 saladas de fruta. A Sara ficou desesperada, chorou. A gente já não estava ganhando muito, ainda tinha prejuízo. E aí a gente começou a intercalar, botava metade salada de fruta e metade bolo no pote.
Até que a gente decidiu mesmo ficar só com os bolos no pote. E isso a gente continuou vendendo, bolo no pote. De abril até setembro, quase todos os domingos a gente tava lá vendendo bolo. Eram em média 70 bolos. Teve semanas que a gente chegou a levar 100 bolos. Isso porque a gente conseguia levar na nossa caixinha e levava mais num carro de um amigo meu que eu pedi emprestado aí, o Rafael. Quase todo domingo ele emprestava pra gente o carro. Ou seja, em um dia a gente chegou a fazer R$ 1.000 só com as vendas do bolo. Nesse período a gente não contou exatamente quanto foi que a gente fez, mas eu estimo que foi em média uns R$ 6.000, de 5 a 6 mil reais, porque deu pra gente pagar muita coisa no nosso casamento. Foi bastante coisa mesmo que a gente pagou, às vezes estava zerado de dinheiro numa semana, quando era na semana seguinte, e a cerimonialista pedia um valor e Deus já abria as portas, as pessoas compravam e a gente conseguia pagar. Então, grande esperado dia. Qual foi, amor, o grande esperado dia? 18 de setembro, dia do nosso casamento. Então a gente casou e até uma semana antes a gente estava vendendo bolo. Chegamos lá e ainda vendemos. E aí, claro que a gente não pagou o nosso casamento inteiro com a venda dos bolos, mas, nossa, ajudou muito. Deus abençoou outras pessoas. Deus abençoou outras pessoas para nos abençoar, para dar de oferta. Foi assim, um milagre, foi maravilhoso. E aí a gente se casou, dia 18 de setembro. Um dia antes do meu aniversário. Meu aniversário é 19 de setembro, a gente escolheu essa data. Então nós fomos para nossa lua de mel. Até então a gente achava que não íamos mais voltar porque a gente não aguentava mais vender bolo, não aguentava mais estar lá todo domingo pegando aquele sol na testa. Mas aí as pessoas começaram a falar, até que teve um cliente que me abriu a mente. Ele me mostrou um cara que estava vendendo no Instagram umas tortas na cidade dele. Ele estava com uma meta aí de R$ 50 mil em 50 dias. E eu achei aquilo dali muito massa, porque ele estava vendendo a história. O cara é um vendedor assim, nossa. E aí ele me aconselhou que eu poderia estar mudando o motivo depois do casamento. Então me veio a ideia de a gente começar a postar no YouTube, no Instagram e no TikTok um pouco da nossa história e um pouco das vendas, porque assim, tem muitas pessoas que têm dificuldade com venda. A gente também tinha, e às vezes a gente também tem. E nesse meio tempo, esse um ano aí que a gente tem aprendido, dá falta muita coisa para aprender, mas o que a gente já sabe, a gente já consegue passar para as pessoas. Porque em média a gente tem ganhado um pouco mais de R$ 2.000 aí por mês. Então se você está desempregado, você que quer fazer uma renda extra, quer economizar mais e não tem como, porque assim, cá entre nós, um salário de R$ 1.300 não é nada hoje em dia. Você vai fazer uma mercearia, gasta no mínimo aí R$ 500. E esse valor que a gente está fazendo, que é R$ 2.000 por mês, um pouco mais de 2.000, isso é porque a gente está vendendo uma vez na semana. Se a gente for 3 vezes na semana, vendendo aí por dia 50 bolos, a gente faz em média por mês uns R$ 6.000. E eu que sempre tive esse sonho de fazer dinheiro com a internet, trabalhar aqui com a internet, vi essa oportunidade de mostrar para aqueles que ainda não sabem e ensinar a gente a produzir o bolo, a produzir as tortas, que hoje atualmente a gente mudou de produto. Também mais uma vez, né? Antes a gente estava fazendo o bolo, só que o bolo tem muito trabalho, tem que ter muita disponibilidade. E as tortas a gente consegue fazer bem mais rápido, bem mais simples e consegue nos trazer um retorno também tão bom quanto os bolos. Então veio essa oportunidade, a gente está postando hoje conteúdo no TikTok, no Instagram e agora nós começamos aqui também no YouTube. E graças a Deus a gente tem tido uma grande aceitação. Aí um questionamento que eu gosto de fazer é por que às vezes a gente sai de casa para comprar alguma coisa e a gente não compra nada? E por que às vezes a gente sai sem querer comprar nada e na hora a gente compra alguma coisa? Isso porque a gente encontra um vendedor. No primeiro caso a gente não encontra um vendedor e no segundo caso a gente encontra um vendedor. Então assim, esse canal no YouTube está servindo para você aprender a vender. Claro que a gente ainda não sabe completamente, claro que a gente sempre vai estar aprendendo, mas o que a gente sabe, a gente vai passar. Aqui lhe ensinaremos a vender, ensinaremos a fazer uma renda extra, mas quem sabe essa renda extra não se torne uma renda extraordinária.
Então aqui você verá o nosso dia a dia, você verá a gente indo fazer as compras, montando as tortas e levando até os clientes para vendermos. Nós lhe ensinaremos formas de abordagens e principalmente quando você pegar esse dinheiro, o que que você deve fazer com esse dinheiro. Porque assim, tem gente aqui que já tem um emprego, então já está fazendo uma renda extra, pega esse dinheiro e investe em alguma coisa, em um fundo, em ações. Porque o mais importante não é só pegar o dinheiro, é você saber o que fazer. Porque assim, se você ganhar 10 mil reais e gastar esses 10 mil reais, de nada vale. Aqui quem colocará o limite é você. Você mesmo colocará o limite. Por exemplo, a gente vende em média 50 bolos por semana. Então esses 50 bolos é 500 reais na semana, isso dá 2 mil reais no mês. Mas você pode colocar uma meta diária, uma meta semanal. E isso você pode botar o objetivo para qualquer coisa na vida. Nosso pensamento era apenas se casar. A gente queria se casar, então em média, por exemplo, se você quer se casar e vai gastar aí em torno de 20 mil reais em seu casamento, bom, quantos bolos eu preciso vender para ter esses 20 mil reais? Vamos fazer a conta! Vendendo a 10 reais, você terá que vender 2 mil bolos. Se pretende casar daqui a 10 meses, dá um total de 200 bolos por semana. Isso dividido por 4 dá aí 50 bolos por semana. Então 50 bolos por semana você consegue vender. É muito simples, é muito fácil. É só tirar um dia para vender. Se não quiser tirar um dia, pode tirar 2 dias, aí 25 bolos por dia você consegue vender. Vai numa área mais movimentada da sua cidade e é só abordar. E a gente costuma dizer que a praia, né, que é onde a gente vende, é um banco, porque a gente tá sem dinheiro, então a gente vai lá na praia sacar o nosso dinheiro, ou seja, vender os nossos bolos pra pegar o nosso dinheiro, entendeu? Hoje a gente não vai à praia mais de forma comum. A gente Não. já olha para a litorânea como um caixa eletrônico. Como uma forma da gente fazer dinheiro. Então essa é um pouquinho da nossa história. Você vai nos conhecer mais aqui. Nos acompanha para mais vídeo. Se inscreva e deixa aqui ó, o seu joinha, porque esse vídeo é simples, mas é bem objetivo, conta um pouquinho da nossa história, a gente se expõe aqui para trazer o melhor conteúdo para você. Então comente aqui embaixo e nos dê ideias de vídeo para fazermos. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.